Sejam todos muito bem-vindos. André, a palavra é sua. Tudo bom, gente? Bom dia. Primeiramente, muito obrigado aqui pela presença de vocês. É uma honra tê-los aqui. O objetivo hoje é fazer um painel misturando um pouquinho de macro com política, trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Falar um pouquinho aqui sobre os nossos convidados. Lívio, sócio da BRCG, também nosso economista na TAG, né? Pesquisador do IBRE FGV, mestre pela economia na PUC, trabalhou em instituições do mercado financeiro como BTG, JGP e Opportunity. Lívio, obrigado. Vinícius Poit, hoje em dia CEO do Estímulo, né? Um empreendimento de impacto social muito interessante, que nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho depois. Foi deputado federal de 2019 a 2023, com projetos muito importantes na área de empreendedorismo, né? Hoje também ele é comentarista na CNN, fala sobre política. Muito obrigado. Vou começar pelo Lívio aqui. Primeira pergunta. Falar um pouquinho de China, né? Mas antes eu vou entregar o Lívio aqui. Vou entregar um pouquinho ele. O último ranking da Bloomberg, né, com os economistas, né, que mais acertam, que melhor acertam previsões sobre a economia chinesa, sobre o PIB chinês, você tinha 9 chineses e um brasileiro. Esse brasileiro em quinto lugar, o Lívio aqui. Uma das pessoas que eu conheço que mais entende sobre China. Então, a gente vai começar por lá. Economia é muito importante para o Brasil. Lívio, como é que você está vendo hoje o cenário na China? É exagerado você falar que a China está passando por um processo de japonização, que nem a gente teve nos anos 80? Como é que você está vendo isso? Bom, primeiro, bom dia a todos. Deixa eu começar, na verdade, André, colocando um ponto que é importante. Assim, quando a gente olha para a China, a gente tem que tomar muito cuidado de não ver a China com os olhos ocidentais. Isso é, obviamente, muito difícil. Então, uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer, olhando China, é tentar entender que a forma deles lidarem com o processo de planejamento econômico, decisões de política, tudo isso é muito diferente da nossa. E os timings são diferentes, né? Então, nesse aspecto, a gente tem muito esse cacoete, nós ocidentais temos muito esse cacoete de olhar e querer que as soluções sejam apresentadas num prazo relativamente curto, e que as coisas tenham a velocidade que nós estamos acostumados. E, tipicamente, não é assim. Tá? Eu olho China com idas e vindas há 15 anos. Tá? Eu levei 10 anos para saber onde estavam os dados. Não é entender os dados, é saber onde eles estavam. Tá? Então, tem um processo de aprendizado que é muito longo, e eles também têm um processo de aprendizado que é muito interessante. A China, os governantes chineses, eles têm uma preocupação enorme em entender as histórias que deram certo e as histórias que deram errado. Tá? Você tem um grande centro de Academia Chinesa de Ciências Sociais, que é um think tank ligado ao governo, que deve ter algumas centenas de pesquisadores, tá? Muitos formados na China, PhDs, mas muitos formados fora da China, e áreas específicas que estão voltadas a discutir as histórias de sucesso, especificamente Singapura e Coreia do Sul, na ótica deles, e as histórias de fracasso, Brasil nesse grupo. Tá? Infelizmente, eles tipificam o Brasil na estrutura dos que deram errado de sair da armadilha da renda média, e o caso japonês como um caso de, olha, o que eles fizeram, onde eles se perderam, e o que a gente pode fazer diferente. Então, tem similaridades? Tem. Tem toda uma discussão de uma economia que vai perdendo gás com o tempo, que tem cada vez menos retorno sobre os seus investimentos. É uma economia com uma população que está ficando cada vez mais velha. A gente está vendo isso agora, a população chinesa, apesar de ser muita gente, ela começa a reduzir alguns anos antes do que todo mundo esperava. Mas eu entendo que eles olham para o caso japonês e procuram não cometer os mesmos erros. Tá? Então, tem similaridades? Tem. Dizer que eles estão num processo de japonização, na minha opinião, é exagerado, mas certamente existe um risco, sim. Por enquanto, revertido. Eles não estão ainda nesse caminho, ainda que a gente olhe, às vezes, e se assuste um pouquinho. Perfeito, obrigado. Poit, falar um pouquinho. Agora, vim um pouquinho para o Brasil aqui. Você foi deputado federal por 4 anos, né? E concorreu ao governo do Estado, né? Quando talvez a sua reeleição para deputado federal fosse uma reeleição tranquila. Você aceitou essa missão
de concorrer para o governo do Estado, teve 400 mil votos, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a racional dessa sua decisão e também queria que você falasse um pouquinho sobre o marco do empreendedorismo, né, que talvez tenha sido aí a grande marca do seu mandato como deputado federal. Obrigado, André. Primeiro, bom dia a todos vocês. Prazer estar aqui na TAG novamente, né? Cumprimento todos em nome do Marco aqui, colega meu de faculdade, a gente fez GV junto, administração. Lembro quando o Marco era estagiário na TAG e eu falava, rapaz, nós vamos dar uma apresentação, aí vai vir meu chefe na TAG. Isso aí está velho, né, Marco? Faz uns 20 anos, sei lá, 15 anos. E aí, e ver essa evolução, e ver essa empresa maravilhosa, né, crescendo em número de ativos, clientes, fazendo um bom trabalho. Né? Eu vi esse slogan aqui, avistando terra firme. O negócio traz segurança, né, principalmente para quem está aqui, então é um prazer. Cumprimento todas vocês também. Em nome da Ana, que organizou tudo, viu? A Ana chamou a gente, deu o briefing, organizou um call entre nós. Então, parabéns, Ana, e obrigado pela ajuda para a gente estar aqui hoje. Pessoal, eu fui para a política, né? E parte, a gente estava até subindo no elevador ali da garagem. E aí um rapaz, pô, você é deputado. Eu falei, não, eu sou ex-deputado. Né? E aí, algo que eu provoco e falo para vocês aqui, eu falei, cara, agora eu já fiz minha parte. Eu já fui na reunião de condomínio. Né? Quem aqui que vai na reunião de condomínio do prédio? Pouca gente. Aí, ó, pronto. Temos uma síndica ou não? E na reunião de condomínio já é algo, mas ser síndico também é demais, né? Então eu falei, eu já fui na reunião de condomínio lá em Brasília, fiz a minha parte e agora eu vou fazer impacto em outra área. Mas eu fui para lá porque uma frase que me inspirou muito, que vem do Platão adaptada, o preço que vocês e nós vamos pagar por não nos interessarmos, não participarmos de política, é que seremos governados por quem participa. E eu não estava me sentindo representado, André. Eu como empreendedor, puxa, sabe, trabalhei, montei, fiz GV, aí trabalhei no Citibank com Wealth Management lá atrás também, uns 4 anos, ajudei meu pai a vender um negócio que ele fundou, o negócio deu muito certo, montamos um family office, montei um fundo de turnaround, montei uma empresa de recrutamento online, mas sempre me provocando. Quando eu montei o Recruta Simples, que é essa empresa que eu tenho de recrutamento, para captar investimento anjo era um parto. Né? Porque não tinha uma regra, o investidor anjo fica com medo, porque ele tem medo de sobrar para ele algum trabalhista, algum fiscal, não tinha uma separação de responsabilidade. Não tinha sandbox regulatório. Vai querer fornecer para o governo, é a lei de licitações. Todo mundo às vezes fala meio rápido, fala 866. Mas na verdade é 8666, é o 336 mesmo, que é a lei do capeta que a gente fala. Muito difícil. Então eu falei, cara, mas como é que a gente vai mudar a legislação ou mudar o ambiente empreendedor e de startup se os políticos que estão lá não são do mercado, não são empreendedores? Óbvio que não vai dar certo. Então, vamos lá. Aí eu ligo para os amigos como o Marco, né? O Ricardo Melão, que é um amigão meu, viu o Jaime aqui, tio do Melão. Jaime, eu falei, aí, quero ir, como é que faz? Aí o Melão ainda era mais politizado, desde o pai dele, João Melão, a referência para a gente na política, né? Deixou muito ensinamento bacana. Mas o Marco e meus amigos da GV, minha família, meus amigos, falaram, você está maluco, vai para a política, cara, né? O que você vai fazer lá? Mas algo que parecia impossível, né, resultou numa eleição de deputado federal, resultou no marco legal das startups. Novamente, qual que foi a minha motivação de sair dessa cadeira? Já, né, sou investidor também, trabalhei com Elf como a TAG trabalha, lógico. Não trabalhei num lugar tão bom, legal como a TAG, viu? Mais empreendedor. Mas eu precisava ir lá fazer algo. E o marco legal das startups, que foi, acredito, o maior feito, tiveram outras coisas bacanas, mas criamos segurança jurídica para o investidor anjo. Então, o investidor anjo bota dinheiro num negócio pequeno lá, vai numa reunião por mês, a cada 2 meses recebe um relatório, ele não vai ser responsabilizado por alguma besteira que o gestor fizer. Vai ser responsabilizado no limite do capital investido. Antes, se tivesse o processo trabalhista ou fiscal, afetava até os bens pessoais. Aí o cara não entende, botei 50 mil no negócio, eu posso perder mais que 50 mil? Ué, não faz sentido. Criamos o sandbox regulatório.
Sandbox é uma palavra em inglês, talvez todos saibam, mas sand, areia, box, caixa, como se fosse uma criança brincando num parquinho, não se machuca. É uma startup nascendo. Não tem isso no Brasil. Criamos um mecanismo para o governo contratar inovação e por aí vai. Então, é o ato do empreendedor ir lá e se sentir representado. É um pouquinho, cada um aqui, não necessariamente tem que ir para a política, mas pelo menos participar, cobrar. Porque senão o país vai indo para uma direção, a gente vai trabalhando, vai indo para outra, a desigualdade vai crescendo, a violência, e a gente não arruma esse negócio. Quando eu fui para a candidatura ao governo, André, eu tenho um posicionamento pessoal, respeito quem quer ir para a reeleição, não tem problema nenhum, mas eu sou contra a reeleição. O professor Modesto Carvalhosa escreveu um livro da cleptocracia, né, clepto, à democracia. E entre os princípios e as dicas que ele dá, sugestões para uma reforma política, estende o mandato para 5 anos, coincide todas as eleições junto para não ficar a eleição a cada 2 anos para o país e acaba com a reeleição. Porque, assim como isso a gente aprende na faculdade ou nos negócios, existem os incentivos perversos para uma gestão. E o cara que está indo para a reeleição, a hora que ele vai tomar uma decisão, rapaz, isso aqui é bom para o país, né, ou é bom para mim? Não tem jeito. Pode ser o melhor político que for, como o governador Zema, por exemplo, só, né? Mas não tem jeito, às vezes tem o time, a equipe dele vai querer influenciar. Então, eu sou contra. E aí tem a questão de que eu acho que política tem que ser sucessão, tem que ter oxigenação, não pode ficar dependendo de um só. Né? A gente tem que saber passar o bastão. O próprio professor Falcone fala de um bom líder e de um ótimo líder. Um bom líder bate meta, bota o time dele na frente e não pega atalho. O ótimo líder bate meta, bota o time na frente, não pega atalho e forma sucessor. Então, ser candidato ao governo, fora que eu gostaria de ficar mais em São Paulo, eu gosto do Estado de São Paulo, gosto de rodar o Estado, queria ter uma experiência no Executivo, foi uma forma de eu também formar sucessores e ir plantando sementinhas pelo Estado. E, embora o meu partido e as eleições como um todo ficaram muito extremadas, e quem estava mais ponderado, ou quem não assumiu um dos dois lados, embora eu seja de direita, eu tinha críticas também ao governo que estava lá, esse aí se lascou, né? Porque ou era um ou era outro, não tinha meio termo. Mas plantamos, geramos frutos. A gente tem o deputado estadual Léo Siqueira, que é um craque, né? Um cara economista. Pô, o cara que está fazendo PhD no INSPER, deputado estadual, tá bom, né? A gente tem tanto cara aí diferente, né? E mulheres. A gente tem a deputada federal, Adriana Ventura, também muito bacana. E agora a gente vai ter eleições em 24 com cada cidadezinha de São Paulo, vai ter umas 100 cidades com candidatos do Novo. Pô, isso é maravilhoso. De uma certa maneira, eu plantei a sementinha lá. E aí, a hora que eu fui sair, trabalhei na transição com o governador Tarcísio, e fiquei pensando, o que eu vou fazer para continuar impactando? Foi aí que eu caí no estímulo, na CNN, mas assunto para uma outra hora aqui. Obrigado. Lívio, a gente vai pegar um voo agora, saindo de Beijing, vamos para Bruxelas, falar um pouquinho de Europa, né? A Europa está dando alguns sinais que a recessão talvez não esteja longe, talvez esteja aparecendo aí no horizonte, né? Ao mesmo tempo que a inflação, né, especialmente as inflações núcleo, né, as inflações menos voláteis, ainda dão sinais de estar em patamares incômodos, né? Como é que você enxerga o desafio do Banco Central Europeu diante desse quadro que está longe de ser fácil na Europa? Aqui eu acho que tem um ponto que é importante, André. Só antes de falar de Europa, deixa eu fazer um ponto só em China, que eu acho que a gente tem que fazer a ligação direta entre as duas coisas. Todo mundo sabe o que eu vou falar agora, mas o mundo não está exatamente trivial, né? A gente veio encastelando problemas desde da Covid, talvez até se a gente volte um pouquinho antes, desde a guerra comercial Estados Unidos e Europa, e as coisas saíram um pouco do trilho que a gente estava acostumado. E ainda não estamos exatamente num novo equilíbrio, né? Supondo que a gente vai chegar num equilíbrio. Em geral, a gente chega, pode levar muito tempo. Tem a questão de China, que muda um pouco o jogo, e as 3 economias do G3, China, Estados Unidos e Europa, cada uma, do seu modo, passam por um momento diferente, né? Tudo tem alguma ligação, direta ou indireta, com esses 2 grandes choques de 5 anos atrás, de 4, 5 anos atrás. Primeiro a guerra comercial e depois a pandemia, que, de fato,
em alguns aspectos, foram terra arrasada. Eles mudaram a estrutura e agora a gente está construindo uma estrutura nova. Nesse processo de reconstrução, o mundo entendeu que fazer política fiscal é bom. A gente paga hoje, vê como a gente vai fechar essa conta depois. Obviamente, isso não dá certo, né? Mas a gente vai se preocupar nisso num depois, e muitas vezes um depois onde eu não estou sentado na cadeira pegando um pouco o que o Poit acabou de falar. Então, sem entrar no mérito disso está certo ou errado, tá? A gente teve um momento muito delicado, muito diferente, um momento geracional, né? A gente não tinha nada nem parecido há um século, e faz sentido que todo mundo coloque toda a cavalaria na rua e depois pense nas consequências. Mas as consequências chegam, tá? Então, o que a gente tem visto, e aí especificamente já chegando em Bruxelas agora, é que você esticou a corda, né? No caso europeu, para além de toda a questão de pandemia, de toda a necessidade de aporte, de suporte às famílias naquele momento e às empresas, você também arrumou uma guerra, né, que não é diretamente na Europa, mas afeta por excelência a Europa. Então, você junta uma questão sanitária, uma questão de vamos mudar o equilíbrio entre políticas públicas, entre fiscal e monetário, e uma grande transição, que, no fim das contas, é uma transição militar e energética. Inflação para cima, atividade tendo problemas para retomada. Se a gente voltar no tempo uns 8 meses, todo mundo tinha certeza que a Europa estaria em recessão na virada do ano. Não aconteceu. Talvez a grande surpresa da economia no ano passado tenha sido que a tão falada estagflação europeia, inflação alta com uma recessão, não ocorreu. Mas o que a gente tem visto nesses últimos 3 meses, talvez, 2 meses, é um esgarçamento dessa diferença entre uma inflação que continua excessivamente alta, mas uma atividade que começa a desacelerar de maneira clara. E aí, o que um banco central faz? Olha, no caso europeu, eu tenho uma inflação alta, eu tenho uma economia que começa a dar sinais de problema, e, ao mesmo tempo, eu não posso mais usar o gás do cara que eu usava, e talvez eu tenha que comprar alguns tanques, porque esse cara ele tem algumas outras questões que são mais difíceis, e eu tenho que estar preparado para um evento mais extremo. Hoje, talvez, 2 bancos centrais do mundo, o que está no pior cenário, o cenário mais difícil para a tomada de decisão é o Banco Central Europeu, porque mistura uma série de coisas que vão muito além de uma discussão objetiva de política monetária no curto prazo. Então, eles já fizeram muita coisa, ainda tem espaço, eles não chegaram no platô, a gente ainda está num processo de elevação, mas a gente já começa a ver um pouco o pico. A discussão, na verdade, relevante, eu acho que até é outra, não é até onde você vai, é por quanto tempo você vai ter que se manter em restrição e quanto sacrifício você está disposto a dar para a sociedade, dar na atividade, especialmente, para entregar uma inflação que lá na frente vai voltar para a meta. É muito difícil comunicar isso, e essa, com algumas mudanças, é um pouco a narrativa que a gente tem em quase todos os lugares. Perfeito. Naturalmente, com muitas implicações políticas, né? Porque esse sacrifício que você exige da sociedade pode cobrar a fatura nas urnas daqui a pouco. Beleza, obrigado. Poit, falar um pouquinho aqui de Brasil, falar um pouquinho de política, né? A gente tem um congresso, né, que é tido hoje em dia como um congresso de centro-direita, né? Um congresso que, inclusive, barrou, né, algumas desconstruções, né, que o atual governo tentou fazer, como, por exemplo, a questão do marco do saneamento, mas também, ao mesmo tempo, é um congresso mais gastador, né? Ele autorizou que o governo Bolsonaro gastasse mais, autorizou que o governo Lula começasse o seu mandato gastando mais. Afinal de contas, esse congresso é um congresso de centro-direita que é gastador? Ele é um, é outro, é os dois? O que é esse congresso para você? André, primeiro que uma coisa é fato, né? Esse congresso segurou algumas coisas, ou pelo menos esboçou ser um congresso mais fortalecido para fazer uma oposição ao governo. Mas eu tenho minhas dúvidas se é por ideologia. Tenho dúvida nada, né? Estou ponderando aqui. Não é por ideologia, porque é de centro-direita, porque tem valores liberais ou conservadores. É porque eles são pragmáticos. Paz, vamos apertar aqui para esse governo ver que vai custar mais caro negociar com a gente. Ponto final. Olha as reformas ministeriais que o Lula está fazendo agora.
A gente estava na CNN discutindo isso, eu falei, cara, vamos falar, não vamos ficar floreando a manchete do jornal A ou B, que fica sempre floreando. O que o Lula está fazendo? Olha, um ministério custa tanto. O que é o tanto? É voto. A moeda é voto. Então, PP, você tem quantos votos para mim aí? É um ministério. Rapaz, não conseguiu tudo isso, então vai ser uma presidência da Caixa, sei lá. Né? Presidência de uma fundação, de uma agência. E é assim que funciona o tal do presidencialismo de coalizão. E parece que eu estou criticando só o governo que está aqui, não, mas é o presidencialismo que a gente vive no Brasil, gente. Foi assim com o presidente Bolsonaro, em maior ou menor medida, mas foi assim também. E a gente tem no Brasil, ontem a gente comentou lá no Arena CNN sobre uma declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, falando que se não fosse o Centrão, o Brasil virava uma Argentina, que o Centrão é isso, o Centrão é aquilo. O Centrão dança conforme a música. O Centrão dança conforme a música. E aí ele disse que eu sou até a favor de um semipresidencialismo, né, uma outra forma de governo, porque o Brasil já vive isso. E o primeiro-ministro é o Arthur Lira. Eu até coloquei a minha opinião, o fato da gente viver no tal do presidencialismo, onde a gente vota nos deputados, vota no parlamento e vota no presidente da República, não necessariamente um conversa com o outro. E para conversar, precisa lotear ministérios, dar cargo, dar emenda extra, orçamento secreto, PIX e o caramba. Talvez num parlamentarismo, de fato, rapaz, o parlamento é que vai botar alguém na presidência, vai escolher o primeiro-ministro e o negócio já está ajeitado. Melhor para andar o país. É difícil da gente caminhar, né, Lívio, nesse caminho de mudar a forma de governo. Mas esse é um congresso pragmático, André. Eu não diria, não botaria a mão no fogo, não, congresso de centro-direita. É um congresso pragmático de gente que sabe negociar muito bem. Então, na sua visão, dependendo do preço que for pago, poderemos ainda ver algumas desconstruções acontecendo até o final do mandato? Cara, eu tenho bastante receio. Veja bom, primeiro, os ministérios vão mudar tudo. Até o vice-presidente Geraldo Alckmin já falou, não, isso aí é o presidente que decide, porque até o dele, né, MDIC, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, pode ser que mude. Né, os ministérios, aquele negócio, não, nós vamos ter as mulheres, os ministérios, já está, inclusive, tirando algumas mulheres, como tirou a ministra do Turismo, para botar um outro rapaz lá, o Celso Sabino, que não necessariamente é o craque do turismo. Aí vai botar um lá no esporte, também no lugar da Ana Moser. Vai botar o outro no desenvolvimento social. Entende de esporte ou desenvolvimento social? Ou é por causa de voto? É por causa de voto. Ponto. E aí eu tenho receio com coisas importantes que a gente avançou, tanto como na reforma trabalhista. Aí daí a pouco mete um projeto lá para botar a relação CLT em aplicativo, e aí vai desconstruindo. Agora a PL das fake news, né? Ou PL da censura para alguns. Não passou logo de cara. Aí o que o Arthur Lira fez? Vamos fazer o seguinte, vamos negociar parte dele e vamos passar essa semana. Previsão para pautar hoje o requerimento de urgência, que o que é? Um projeto de lei ele tem que passar nas comissões, porque você avalia se é constitucional ou não. É constitucional, beleza. Aí você avalia o impacto orçamentário. Tem impacto orçamentário ou não? Beleza. E aí você avalia o mérito do projeto. Não vai passar em comissão nenhuma, porque tem um requerimento de urgência, vai para o plenário e, em seguida, ele já vota o mérito. Não tem tempo de discussão. E esse projeto que vai para lá, por exemplo, vai exigir que as plataformas das mídias sociais paguem direitos autorais para as mídias tradicionais. Ou seja, o cara pegou um link do G1, pegou um link do R7, ok, postou na rede social dele, pau, tem que pagar direito autoral. Um negócio muito esquisito, né? Muito esquisito. Então, é perigoso a gente desconstruir algumas coisas que a gente alcançou. Uma coisa boa, que é a autonomia do Banco Central, só fazendo um link com o que o Lívio estava falando, essa daí, graças a Deus, aguentou. E a gente teve um presidente do Banco Central que, por mais que sofreu pressão, ficou firme e não arreda o pé, não precisa daquilo para viver, está lá por propósito, né, que é o Roberto Campos, e segurou a taxa de juros num custo muito alto para ele. E um custo político para o governo, que foi uma pressão, um custo para a sociedade também, para os industriais, para as pessoas que precisam de capital para investir, foi custoso, mas está aí o resultado positivo. Agora,
Que esse governo tentou tirar ele, tentou. E o Congresso também pressionou. Mas essa eles não conseguiram desmontar, ainda bem. Tá ótimo, obrigado. Lívio, antes de eu trazer você de volta aqui para o Brasil, né, para ficar todo mundo na mesma geografia, ainda vou pedir um pouquinho da sua ajuda em relação ao cenário externo. Estados Unidos, né? Estados Unidos está com uma situação de inflação um pouquinho melhor do que a Europa, do que o Reino Unido, uma situação de crescimento também surpreendentemente melhor, né? Mas, ainda assim, a pergunta que se faz, né? Será que eles vão conseguir o tal do pouso suave, o tal do soft landing? Será que Jay Powell vai conseguir a proeza, né, de fazer um omelete sem quebrar os ovos? Como é que você está vendo isso? Então, bom, eu não gosto muito de falar de número nesses grandes eventos, mas aqui, nesse caso, eu acho que faz sentido. A economia americana cresceu quase 2,5% agora, no dado mais recente, no segundo tri do ano. Dado preliminar, mas ainda um número muito forte, com uma inflação que está muito longe da meta de médio prazo, com o mercado acionário americano acelerando, com o mesmo setor de housing, que é super afetado por taxa de juros, voltando a acelerar. Então, não tem pouso suave, não tem pouso. Né? Essa não é soft landing, é no landing. E aí, nesse aspecto, qual é o desejo? Aí eu pego um pouco a discussão que a gente estava fazendo antes da discussão de política e de que forma os governos estão trabalhando. Quando você teve a eleição de Biden, você criou o termo do Bidenomics, né? Que, grosso modo, era vamos gastar mais, de maneira bem objetiva. Com todo mundo fazendo as críticas de que isso não era uma coisa sustentável a médio prazo, que isso poderia criar um problema, com o custo da dívida americana subindo, com o rebaixamento recente da dívida americana pela Fitch. Todas essas coisas que vão se acumulando de, olha, isso a médio prazo não parece uma coisa que vai dar muito certo. No entanto, no curto prazo funciona, né? Enquanto não diminuírem o som, a festa continua boa. E, em termos políticos, para fazer uma contraposição à administração anterior, que tinha uma postura muito agressiva, vamos chamar assim, o que era criticado há 2 anos atrás das inconsistências do Bidenomics, hoje é aceito. Né? Não muda o fato de que a hora de pagar a conta vem, né? Mas esse momento não parece ser agora. Então, eu não diria, na verdade, que eles estão preocupados em fazer um omelete sem quebrar ovo nesse momento. Eles estão pensando em outro tipo de alimento agora. Tá? Mas a discussão é que o Fed sobe juros, sobe talvez menos do que deveria, mas é o que temos para hoje, num processo em que a economia americana volta a ganhar força. Né? Isso vai fazê-los estressar ainda mais a política monetária americana, ou a gente vai fazer um grande bem bolado de, tudo bem, vamos convergir lá na frente e a gente vai devagarzinho chegando nesse lugar que a gente quer chegar um dia, mas a gente não sabe exatamente como. Eu acho que a gente está mais nesse segundo mundo do que no primeiro. Tá? O que é uma coisa que, de novo, no curto prazo parece bom, mas o grande problema, quando a gente fala de decisões políticas, quando a gente fala de economia, é a inconsistência temporal. O que é bom hoje talvez não seja bom ao longo do tempo. Esse canal de comunicação entre o hoje e o futuro, talvez a pandemia tenha quebrado. Você deu muito mais peso ao hoje, nas decisões de política, nas escolhas do que tem que ser feito, do que pensar em termos mais ponderados ao longo do tempo. Mas o amanhã começa a chegar, né? Uma coisa que a gente aprende, né? No meu caso, eu fiz engenharia, quando você aprende na engenharia, é que você tem algumas restrições de ordem física, né? Por exemplo, não existe o moto contínuo, não existe a produção de energia sem custo, né? Você tem um custo para isso. Sim. Você vê, em relação aos Estados Unidos, a segunda agência de rating já rebaixou a classificação de risco dos Estados Unidos. Ele agora meio que foi para a série B dos países que são investment grade. Na academia já se começa a falar de, será que os Estados Unidos vão entrar em dominância fiscal? Os Estados Unidos está rodando com um déficit de 8% do PIB. Né? Você já começa também na academia algumas pessoas questionando, será que os Estados Unidos vai ter que fazer um controle de curva igual o Japão para ele conseguir manter a sua dívida ordenada? Né? Então, assim, me parece que o amanhã pode estar longe, mas ele está aparecendo, né? O que você acha disso? Está crescendo, né? O bolo ele cresce. E aí você vai, ao invés de, e aí que é o ponto, né? Ao invés da gente partir para um cenário onde, enfim, a gente tem que tomar decisões duras e vamos tomá-las, a gente está introduzindo cada vez mais intervenção, um debate cada vez mais intervenção.
talvez esse seja o grande mote, né? Ficou usual intervir, é muito mais aceito. E isso é um problema se você pensa a prazos mais longos. Mas aqui talvez o grande ponto do nosso trabalho, da nossa discussão, é ver o timing, né? Entre, olha, a gente vai acumulando intervenções, acumulando, até o ponto em que esse equilíbrio, que não é um equilíbrio, ele se quebra. E uma sociedade, né, e um eleitorado que não quer sentir dor, né? Nunca. Mas um dia a dor chega, né? Sim. E esse é o grande ponto, entendeu? A gente deixou o amanhã para depois, né? Literalmente, a gente está empurrando ele. E isso, a gente sabe que não termina bem, ainda que, de novo, quero deixar esse ponto muito claro, né? É inequívoco que, se você pensar ao longo do tempo, a gente está esticando a corda. Isso é diferente de dizer que a corda vai estourar num espaço de 6 meses ou 1 ano. Perfeito. Poit, falar um pouquinho sobre o Brasil, né? Como é que você enxerga hoje o atual estado da democracia brasileira? Esses checks and balances têm funcionado bem? Como é que você olha o futuro em relação a isso aqui no Brasil? Olha, primeiro que o futuro depende de nós, né? Parece um clichê aqui, mas depende de cada um de nós aqui. Se a gente tocar, eu vou me remeter a alguns valores meus, dependendo da religião de cada um, eu acredito muito em Deus, mas a gente recebe ferramentas. E no Brasil, poucas pessoas recebem muita ferramenta. Muito acesso, muito privilégio, muitas bênçãos. E muitas pessoas têm pouco ou quase nada. Então, se aqueles que têm ferramentas na mão, e todos nós que estamos aqui hoje, a gente tem muita ferramenta. Se a gente não fizer nada, bicho, não vai mudar. Porque pensa assim, se a gente estiver insatisfeito com a política, com a democracia daqui, o que é? Pica a mula e vai para outro país, e todo mundo, né, consegue se ajeitar, anda de carro blindado aqui na rua, condomínios cada vez com mais segurança. Então, a gente precisa fazer algo. Primeira coisa é essa. A responsabilidade está aqui dentro desse auditório hoje. Seja se envolvendo na política, seja verbalizando, seja cobrando. E aí precisa de coragem também no Brasil, como está hoje. Porque quando fizeram os 3 poderes, né, judiciário, legislativo e executivo, para que foi feito assim? Para ter o tal do checks and balances. O equilíbrio. Se um poder está se sobressaindo, o outro vai lá, opa, peraí, não é por aí, por aí. Mas no Brasil, que equilíbrio que tem? Está tudo conflitado. Como que um ministro vai para o STF, por exemplo? O presidente indica, e aí ele passa por uma sabatina no Senado, e ele, pronto, ministro do STF. Puta, obrigado, presidente, obrigado, senador. Se um presidente ou um senador cometer algum crime, poder executivo, legislativo, né? Quem é que julga eles? É aquele cara que foi indicado por eles. Ué, então não tem jeito de mudar, de quebrar um sistema desse. E aí, se a sociedade não se mobiliza e a gente elege políticos que têm rabo preso, né, que tem alguma coisa para trás, o judiciário vira rei, cara. Porque a hora que, mas vamos passar uma PEC, igual o Paulo Ganimi, ex-deputado comigo do Rio de Janeiro, botou, a gente foi coautor, PEC para mudar as indicações para o judiciário. Agora vai ter limite de idade, não tem mais essa aí de vitalício, aí 75 anos, vamos baixar para 70, vai ter que ter uma outra comprovação aí de carreira mesmo no judiciário, não pode ser só a indicação do presidente, né? Como é que o deputado vai votar a favor de um negócio desse que limita o poder do judiciário? Não vai, porque ele tem medo de sofrer represália. O judiciário está com como uma pilha de papel assim lá na mesa dele do STF. Ele pode tirar o papel de baixo ou de cima para julgar. Ué, a gente não pode ter medo, essa é a realidade. Nós não vamos enfrentar esse negócio? Tem que eleger gente diferente. Porque aí, deputados, humildemente, como eu estou falando aqui sem medo, e outras deputadas, aliás, mulheres que são a maioria na sociedade, no Congresso 18%. Então vamos estimular a participação das mulheres na política, vão para cima desse negócio. Mulheres estatisticamente estão menos envolvidas em casos de corrupção, então vamos lá.
Porque vai começar ali no legislativo, na urna. Senão a nossa democracia vai sempre ficar meio mambembe assim, né? É uma democracia recente? É. Tem muito que evoluir? Tem que. Porém, a gente está passando um período muito esquisito. De um presidente da República que indica o seu ex-advogado, e pode ser um advogado, e é um advogado competente, convenhamos, né? É um cara competente, todo mundo que conhece o meio jurídico, né? Eu não sou advogado, ele fala, não, esse cara é bom. Mas não tem um conflito? O presidente está passando lá, tomando um banho de mar lá no Tapajós, banho de mar não, banho de rio lá no Tapajós, manda a turma toda sair da praia para ele dar o mergulho no rio. Ô Maduro, estou passando em Belém, vem aí, vamos trocar uma ideia. É assim. Fica esquisito a nossa democracia dessa forma. Então, primeiro, os sinais, as mensagens que os líderes passam não são positivos, e os políticos que têm rabo preso não vão mudar isso. Ou vocês acham que o presidente da Câmara, ou todos os políticos estão lá, não, pera lá então vamos mudar essa história, não estou concordando com esse ministro ou outro, porque todo mundo está suscetível a erro. Não estou fazendo um levante aqui contra o STF, não, a gente tem que ter lá o poder, o judiciário, mas, os caras não erram. Pode ter impeachment de presidente da República no Brasil, a gente já teve 2, mas lá não pode. Porque o sistema está conflitado, né? Como, eu não vou dizer a palavra, o sistema é complicado, parceiro, né? Então, se a gente não fizer a nossa parte, mudar, para mim, esse é o caminho. Mobilizar, cada vez falar mais sobre isso. Pelo menos hoje a gente fala muito sobre isso, né? Entra no táxi, está falando disso, entra não é só mais o futebol. E a gente renovar ali no legislativo, porque é ali que vai mudar. É ali que vai ter gente de coragem, que vai enfrentar, vai passar uma PEC, vai mudar a regra de indicação, vai tirar o conflito, vamos acabar com esse negócio de foro privilegiado, ou foro prerrogativa de função, vamos botar a prisão após julgamento em segunda instância, em condenação, aí começa a mudar a história. Porque o STF não vai estar mais tão conflitado. E hoje, se vou terminar aqui, eu acho que o judiciário está com muito mais poder do que... né? E avançando nos outros. Porque também é aquele negócio de não existe vácuo no poder. Não existe vácuo. Aí não adianta a gente, primeiro, o vácuo que a gente deixa na política, a gente não participa, os caras fazem o que quiser. O vácuo que o legislativo deixa, a hora que uma deputada do Rio de Janeiro é acusada, presa por matar o marido. A Câmara, eu convivia com a Flor de Lis lá, a Câmara não fez nada. Eu falei, rapaz, mas essa mulher está condenada. Não passa no comitê de ética. O outro deputado, Daniel Silveira, que foi preso, na minha opinião, injustamente pela Justiça, deveria ter sido cassado pela Câmara dos Deputados, mas a Câmara não faz nada. Abre um vácuo de poder, é uma Câmara omissa. Aí o Judiciário vai e pesa a mão. Não estou justificando. Mas é assim que o sistema e que o checks and balances funciona. Um fica lá omisso, o outro monta em cima. Então começa aqui. Se a gente não mudar o legislativo, esquece, não vai ter reforma política, não vai ter nada, porque eles vão tirar o poder deles. Não vão. E eles têm medo da justiça. Tem medo porque teme. Quem não deve, não teme. Ué. Então vamos botar quem não deve lá. Perfeito, obrigado. Lívio, trazendo você finalmente para o Brasil, vamos nos juntar aqui ao Brasil. Última reunião do Copom, decisão que surpreendeu parte do mercado, um corte de 0,5 ponto percentual, o presidente Roberto Campos Neto votando contra a sua equipe técnica, votando junto com o recém-indicado pelo governo Lula, o Galípolo. Como é que você entende essa sinalização e como é que você está vendo política monetária nesse mandato do Roberto Campos e no mandato que está por vir do próximo presidente do Banco Central? Tá, vamos lá. Vou aqui já fazer o disclaimer de cara, que eu, particularmente, olho para a estrutura da inflação na economia e para as próprias projeções do Banco Central, eu não entendo ter iniciado um corte de juros agora. Tá? Deixa eu explicar por quê. Até na própria estrutura do comunicado e da ata que saiu agora, quando a gente já estava aqui, quando você chega mais ou menos em agosto de todo ano, você começa a olhar, você olha para o ano seguinte, 2024, e em menor grau para 2025. Né? Isso é usual.
O Banco Central ele não está olhando a inflação de hoje. A inflação de hoje ela é absolutamente, de maneira direta, praticamente irrelevante para a sua decisão. O que afeta, na verdade, é de que forma essa inflação de hoje afeta a sua estrutura de inflação projetada e as expectativas que todos nós aqui temos para onde vão os preços. Quando você olha a projeção do Banco Central, não a minha, não do mercado, do Banco Central para a inflação de 2024, ela está acima da meta. Lá em 2025, agora você está na meta, mas 2025 está no cenário hoje como de menor importância para o horizonte relevante da política monetária. É dizer que o juro deveria ficar em 3,75 para sempre? Não. Mas é dizer que o processo de convergência estava começando e talvez a gente tenha queimado a largada. Na minha opinião, a gente queimou a largada. Né? Aí você tem duas formas de queimar a largada. Você queima a largada devagarzinho e aí você queima a largada um pouco mais rápido. A gente escolheu a segunda forma, que é queimar um pouco mais rápido, andar um pouco mais rápido com um primeiro corte de 50 bips. O juro estava muito alto, a inflação está caindo, pelo amor de Deus, para de ser chato. Ok? Lembrando que a função do banqueiro central é ser o cara chato da festa. Sempre. Né? Banqueiro central bom é banqueiro central chato. Né? Não é uma cozinha experimental, não deveria ser tratado desse jeito, ainda que alguns países façam dessa forma. Né? Não acho também que é o caso do Brasil. Tá? Vamos modular a crítica que eu estou fazendo aqui, mas eu acho que, sim, a gente teve um certo voluntarismo que tem seus riscos. Tá? Agora, o que mais me preocupa é o seguinte, assim, a gente tem uma coisa, e aí até o Poit falou do negócio da autonomia do Banco Central, eu estou bem mais preocupado do que você, na verdade. Porque tem dois eventos que, para mim, sugerem que a gente vai ter uma torção do que é, de fato, uma autonomia. Né? O primeiro evento é uma questão que a gente está em aberto ainda, que é uma questão institucional da mudança da meta contínua. Agora, ao invés de ser um ano calendário, a gente vai estar sempre olhando a cada ponto do tempo se você está na meta ou não, e aí definir um processo. Essa mudança vai ser feita por um decreto presidencial. Se esse decreto, que a gente não sabe quando virá, e não sabe o teor, se ele tiver, por exemplo, explicitamente qual é o horizonte relevante da política monetária, em quanto tempo o Banco Central tem que chegar no objetivo, bem ou mal você foi lá e colocou um dedo na autonomia, porque não é mais o Banco Central que define o seu horizonte, veio de um decreto de cima. Isso é uma possibilidade. Não é o cenário base, mas é uma possibilidade. E a segunda coisa que ocorreu já, que me parece, assim, em termos políticos, genial, é o quê? Você coloca um diretor que todo mundo entende que será o próximo presidente. Isso não é economia, isso é gravitação universal. Esse cara começa a virar o centro de massa do comitê e as decisões começam a mudar um pouco de figura. Né? Na prática, é uma forma de você antecipar o termo do Campos Neto. Né? De novo, tá? Fico super confortável de falar isso, porque tem muita gente que também tem essa interpretação, e isso não seria um problema, né? Ter um diretor novo, mais desalinhado, na verdade, é bom para o debate. A questão que é mais complicada é ser um diretor novo, mais desalinhado, mas que é meio que universalmente visto como sucessor. E aí, as coisas mudam. Tá? Inclusive, agora, dezembro de 2023, você vai ter a troca de 2 diretores, né? 2 diretores que vão ser indicados pelo governo Lula. Com isso, né, o futuro potencial presidente Galípolo passa a ter maioria. Né? Olhando para 2024, talvez a gente tenha um cenário que o Roberto Campos seja o presidente de direito, mas não o presidente de fato do Banco Central. Como é que você olha a política monetária nesse contexto? Então, aqui, até antes de chegar nisso, né, tem uma coisa que o Banco Central tentou fazer na sua comunicação agora, que é dar esse 50, que é um pouco mais rápido, mas garantir, põe quantas aspas a gente queira nisso, que a velocidade de cruzeiro vai ser essa para frente. Né? Eu tenho um pouco de dúvida se a gente vai conseguir, de fato, entregar essa sinalização. Tá? Por uma questão
da evolução do cenário, pode ser que o cenário permita, ou aos olhos de quem votou 50, permita uma aceleração adicional. E existe uma pressão que todo mundo aqui viu, né, para você diminuir as taxas de juros do Brasil e aquela cantinela que é a maior do mundo, blá, 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 que todo mundo conhece bastante bem. É um equilíbrio que ele é um equilíbrio muito tênue. E aí vem o seu ponto, né, que na virada desse ano, nós temos 2 diretores que saem, com seus termos, e serão substituídos, possivelmente, por diretores que estão mais alinhados a essa postura talvez mais proativa, vamos chamar desse jeito. O que é interessante é que os 2 que saem votaram por 25. Tá? Então, de novo, tem um centro de massa que já começa a se constituir e o comitê vai mudar muito de composição. Tá? Quando você fez a ideia da autonomia, você fez deliberadamente, e aí eu acho que de maneira inteligente, que os termos fossem descasados do ciclo político, porque aí você cria, dentro do Banco Central, a ideia de uma instituição de Estado. Tá? A parte que a gente esqueceu desse detalhe é que, se você tem, e aí é totalmente digno, tá, gente? Não tem nenhum problema nisso. Você pode ter uma instituição que muda de perfil com o tempo, ela pode ser mais proativa, pode ser mais conservadora, isso não é um problema. Mas você vai descasar o perfil da instituição, talvez, do grupo político que está, por exemplo, tocando a política fiscal no Brasil, né, com as suas preferências em cada termo. Isso são dores do crescimento, né? Não é nem dizer que a autonomia do Banco Central está na sua puberdade, ela está na sua primeira infância. Então, a gente vai levar um tempo ainda para chegar nesse equilíbrio, e isso é uma coisa importante para todo mundo ter na cabeça. Esse processo de você chegar no equilíbrio, ele vai ser com idas e vindas. A gente está agora na primeira parcela da brincadeira, está começando agora. Tá? Então, o que eu tenho de fato de preocupação é se a autonomia ela será tão preservada se a gente for para a letra pequena dos contratos. Ali eu tenho um pouco de medo, de fato. Perfeito. Poit, agora juntando política com economia, né? Normalmente os governos, né, não só no Brasil, mas no mundo todo, assim, eles começam o seu mandato fazendo as maldades, fazendo os ajustes, né? Enxugando a máquina, economizando dinheiro, e deixam para gastar perto do final do seu mandato, normalmente visando a reeleição, né? O governo Lula ele meio que inverteu essa lógica. Ele começou o seu mandato fazendo bondades. O que a gente pode esperar para o final do mandato dele? Bondades ao quadrado? Maldades? Como é que você vê essa lógica política e econômica estando um pouquinho diferente do que é o usual? Para responder hoje, acho que vai continuar fazendo maldade até o fim. Porque essa é a regra, né? E aí, por isso que eu falo da reeleição. Quando o presidente Temer assumiu, naquele momento conflituoso, fez tudo o que precisava fazer. E todo mundo fica com saudade do Temer e tal. Foi impopular, quase sofreu impeachment, lembra? Queria empichar ele, eu não sairei e tal. Mas fez tudo o que precisava, foi impopular. E melhorou o Brasil. Agora, este governo que entra... E, olha, vou fazer uma ponderação com o ministro da Fazenda, que, quando foi anunciado o Aventar, todo mundo ficou assustado, e hoje, talvez é um ponderado, tá, gente? Então, disclaimer aqui, não concordo com tudo, mas é algum fio de alguma esperança que tem lá, porque teve diálogo com Roberto Campos, dialoga com o mercado, mais moderado, não é o PT da Gleisi Hoffmann, né? Não é o PT do Dirceu, Zé Genuíno e companhia. Agora, o presidente da República está desse lado aqui, ele, sabe, com declarações de revenge, assim, declarações de vingança, declarações de revide, isso é muito preocupante. Algumas pessoas falam assim, rapaz, o Lula vai enfiar o pé agora, é all-in, e quem vier depois, o problema é dele. Ele vai gastar. E você vê isso refletindo no resultado fiscal, você vê isso refletindo na Petrobras, você vê isso refletindo em todas as instâncias. É mais carga, é mais gasto, é mais imposto. Reforma tributária não é ideal, mas é bom ter esse esqueleto, mas, novamente, foi atropelada. É tanta exceção que vão colocando que já está previsto ser o maior IVA do mundo. O cálculo dela, a base, 28%, mas... Ah, não, mas tira esse aqui, tira aquele lá, tira aquele lá. Vai tirar um monte de coisa no Senado. Então, eu não estou conseguindo... Embora eu continue otimista para o Brasil, mas eu estou com dificuldade de ver a terra firme aqui
desse governo, né? Eu preciso de ajuda de vocês também, porque eu acho que o empreendedor ele lida com dificuldade, né? Ele faz o limão, que esse governo está difícil, André. Então, as bondades, que é uma reforma administrativa, porque é isso que tinha que fazer de começo. Vamos cortar gastos do governo, aí vai arrumar briga com o funcionalismo, que esse daí é complicado de mexer, se ele não está fazendo, vai fazer quando? Você sabe que eu estava conversando com um amigo do governo de São Paulo, e aí ele falou que já está difícil de falar com os prefeitos, porque só se fala em 2024. Então, decisões possivelmente que iriam enxugar, que iriam apertar a relação com a prefeitaiada, não estão sendo tomadas, porque agora é 2024. Então, já está ponderando. Quando chegar em 2024 e for eleito, vai ter uma pequena janela. Ih, rapaz, agora não pode, porque vai precisar desses prefeitos para apoiar as eleições de deputados, uma possível reeleição do governador. E assim vai nosso Brasil, com eleição de 2 em 2 anos. A gente não tem folga, cara. Então, eu não vejo um horizonte com as bondades desse governo. Embora, agora, ali na CNN, no Estímulo, mexendo com um pequeno empreendedor, eu estou mais otimista. A política te deixa pessimista. Você ficar andando muito em Brasília lá te contamina. Agora, estando perto do mercado real, cara, você vê o empreendedor, bicho, passa governo, o cara está crescendo, está tomando crédito, está se virando. Mas vir do governo, eu, até pelos meus princípios liberais aqui, vamos tocar a nossa vida. Se a gente ficar esperando alguma coisa desse governo, nós vamos ter que fazer sucesso apesar do governo. Fazer um contraponto positivo aqui, pedir a opinião do Lívio, né? A gente tem falado de muitos desafios que o Brasil tem passado, mas quando você olha para os últimos PIBs, né, as últimas projeções de PIB, né, o mercado errou muito o PIB do Brasil e sempre para baixo. O PIB do Brasil, já há uns 3 ou 4 anos, tem surpreendido muito positivamente, né? Muitos dizem que isso já é fruto de algumas reformas estruturais, como, por exemplo, o marco do empreendedorismo, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e talvez até uma mudança geracional, né? Você, quando pega, por exemplo, a geração dos meus pais, o sonho deles era ser funcionários públicos. A minha geração queria trabalhar em multinacional, queria trabalhar no mercado financeiro. A garotada não, a garotada quer fazer uma startup, eles querem empreender. Até que ponto a gente não está vendo mudanças positivas de base acontecendo que, queira eu, em algum momento vão ofuscar tudo de negativo que a gente vê acontecendo em Brasília? Lívio, o que você acha disso? Eu quero acreditar nisso. Tá? Mas qual é o ponto? Assim? E aqui é uma coisa delicada mesmo. Quando você fala de mudanças estruturais, tipicamente você só vê o efeito dela quando ele já aconteceu há um tempão. Você vai ver lá na frente, olhando para o retrovisor. Tá? Então, de fato, assim, o ponto que o André levantou é importante. Assim, o mercado sistematicamente tem errado para baixo as estimativas de PIB no pós-pandemia, de maneira geral. Às vezes acontece uma coisa, uma safra gigante, aí não tem muito como acertar mesmo, mas tem sim alguma outra coisa acontecendo que está mudando a forma como a economia se organiza e a gente não consegue entender direito o que é. Né? Essa coisa é positiva, porque senão as surpresas não seriam positivas. O que me preocupa nesse debate, na verdade, é que às vezes as pessoas pulam muito. A gente teve muito esse debate agora no PIB do primeiro tri no Brasil. Né? Teve aquele boom agrícola e tudo mais, e aí muita gente, não, o PIB potencial da economia brasileira subiu. Por quê? Porque tem um bando de reforma que está maturando no primeiro tri desse ano. Eu queria ter essa precisão de saber qual é a reforma e onde ela está maturando no tempo. Tá? É uma história, né? Que pode estar certa, pode estar errada. E existe, sim, uma demanda de... Assim, tivemos anos muito difíceis, né? Muitos anos sofridos de crescimento, de discussão, com um país que esgarçou, né? Com um ambiente político institucional que ficou mais difícil. Então, tem uma demanda, sempre tem, mas talvez agora mais ainda, uma demanda por boas notícias. Tá? O que eu só peço é que a gente tome um pouquinho de cuidado para não tratar questões que, sim, conjunturalmente foram melhores, como uma mudança de estrutura que botou o país no caminho certo. Por que isso? Porque a pior coisa para você fazer o trabalho correto é achar que você já fez o trabalho. Isso é batata. Sempre que a gente acha que a gente já está num caminho bom, a gente deixa de fazer o trabalho para pegar esse caminho. E esse é o grande perigo, para mim, do debate que a gente está tendo hoje. Perfeito.
Pode falar um pouquinho de política agora, né? O ex-presidente Bolsonaro está inelegível, né? Como é que a oposição está se organizando para 2026? Isso facilita ou dificulta o trabalho? A gente pode esperar uma oposição unida em torno de um nome ou uma oposição fragmentada? Como é que a oposição está se estruturando? Acho que a boa notícia que eu vejo, André, é que o presidente Lula tem dificuldade de criar sucessor, né? A gente não sabe aonde que ele vai apontar, vai botar a mão ali, se é no Haddad, né, que desponta aí como um cara mais ponderado. Existe um receio em relação ao Boulos, mas não tem unanimidade dentro do PT. Então, a gente vê que tem uma dificuldade, foi sempre ele. E quando fez com a Dilma, digamos que não foi uma sucessão bem feita. Então, a boa notícia é que isso aí passa, o PT vai passar, o presidente Lula vai passar. O único que não passa é o Sarney, que eu falo que tem 137 anos, está lá. Mas isso aí vai passar. E a boa notícia que eu vejo do lado da direita é que despontou muita gente boa, como o governador Tarcísio, governador Zema, né, o Ratinho Júnior ali no Paraná, Eduardo Leite mais ao centro ali. O Eduardo Leite tem 39 anos. Então, tem muita gente boa. E aí é que eu começo a olhar o lado positivo do Brasil, que, embora no governo federal a gente enfrente o problema, mas eu acredito até mais que os governadores estaduais podem dar conta de segurar e de fazer o progresso do seu estado do que a Câmara dos Deputados. Tá? Então, esse é o lado positivo para ir para 26. E eu acredito, sim, que se esses caras conversarem, você vê, o Zema dá uma declaração meio maldada ali, mas a imprensa perverte tudo e já começa a cacetar ele. Pelo menos é um bom sinal, porque eles estão vendo que o Zema está despontando. Aí o Tarcísio vai fazer a operação no Guarujá, a imprensa já... Parece que os 16 cabras lá era tudo bonzinho, né? Que a polícia entrou em confronto. Aí pronto, já caceta o Tarcísio. Traz o Renato Feder, que foi secretário de Educação no Paraná, levou o Paraná para o primeiro lugar no IDEB. Aí o Feder quer fazer uns negócios de digitalização aqui, pronto. Caceta o Renato Feder. Então, isso pelo menos é um bom sinal, porque esses caras estão fazendo algo diferente, estão incomodando. Portanto, para 26, há esperança, na minha opinião. Aí eu consigo ver a terra firme, né? Para 2026, a gente tem uma chance de colocar gente diferente no poder, de colocar gente... E não é porque é gente mais de direita, é gente que trabalha. Você vê, e aí pode soar tendencioso por ter trabalhado com o Tarcísio na transição, algumas pequenas diferenças com ele, ou por ter mais proximidade com o governador Zema, mas esses caras não entram em briga política. Que briga política esses caras entraram? Declaração polêmica. Eu lembro do Zema quando perguntavam para ele, ô governador, o que você acha do Dória, do Bolsonaro, do STF na pandemia, né? Olha, eu fui eleito para ser governador de Minas Gerais. Ponto, E trabalho, e entrega, e trabalho, e entrega. Então, eu estou muito mais esperançoso para 26, não vejo o PT formar uma sucessão, embora aqui em São Paulo, Prefeitura de São Paulo vai ser duríssima a briga, a hora que você vê eles aglutinando em torno do Boulos. O Boulos acho que tem dificuldade também de querer fazer essa imagem mais ao centro, mas ele tem um passado que o condena. Não é possível que a turma vai esquecer. Mas aqui tem perigo. Aqui sim, 26 eu tenho mais esperança. Aqui em São Paulo o jogo está mais duro. E aí um comentário só que a gente estava falando antes de entrar aqui sobre o futuro, né? Essa geração que está vindo. A gente falou muito, estou vendo o Marcelo aqui, um grande amigo, que tem uma filha que é super empreendedora, que está bombando, né? Ali na Bluebird. E aí, a geração, vou falar do meu pai, não quero dizer que você é mais experiente, né, Marcelão? Mas a geração anterior à minha, eu escutei o Fábio Barbosa falando isso, puxa vida, acho que não sei se a gente está deixando o mundo melhor para a próxima geração, não, para os nossos filhos. Mas eu tenho certeza que a gente está deixando filhos melhores para a próxima geração, né? Os filhos que vão construir um mundo melhor, né? E eu citei o Marcelo, porque eu tenho certeza que deve ter um baita orgulho das filhas dele, que são fenômenos ali. Então, a molecada que está vindo, a gente estava conversando sobre isso.
esse extremismo político, episódios de racismo, de homofobia que a gente vê ainda no Brasil, e por estar na CNN, ter uma notícia dessa todo dia. Que a molecada não tem mais isso. Uma coisa ou outra ainda pode acontecer, mas a molecada é mais tolerante, sabe? Preserva mais a diversidade, diferença de opiniões. Eu ainda não tenho filhos, mas falando com eles aqui, eu e minha esposa, a gente nem fez o filho ainda e já está preocupado com a escola. Fala, rapaz, mas que escola vai estudar? Mas tem essa que puxa para um lado, a outra puxa para o outro, essa Waldorf, que tem 2 sobrinhos que estudam em Ribeirão Preto, mas quando é legal, chega tudo coberto de barro da Waldorf. Eu falo, mas que escola que é essa diferente aí? Porque brinca com mato, não tem tela, não tem... É muito legal, mas talvez depois precisa de um reforço ali na matemática e tal. Então, a esperança, e aí a gente pode mudar já também, mas é trazer essa próxima geração para fazer um Brasilzão diferente. Então, eu queria trazer só essa reflexão do painel anterior para já arrumar para uma conclusão mais otimista aqui, né? Porque a gente falou de muito desafio. Perfeito. Lívio, você tem, nos nossos encontros semanais, você fala muito sobre o microgerenciamento da economia que tem sido adotado por esse governo, né? Talvez não na intensidade, né, e na magnitude que a gente viu no governo Dilma, mas talvez na mesma direção. Como é que você está enxergando isso e como é que você acha que isso pode desaguar nos resultados econômicos até o final desse mandato? Vamos lá. Tem coisas que as pessoas estão esquecendo um pouco, né? Vou dar 2 exemplos. Um é delicado a gente colocar no bolo de microgerenciamento, porque é uma escolha de gestão empresarial, que é a discussão da paridade do combustível da Petrobras. A empresa pode escolher não seguir a paridade, é uma decisão perfeitamente digna, tá? Com implicações para os minoritários, com implicações para o comportamento da inflação. Uma outra, que aí sim eu acho que a gente tem que colocar no bloco do microgerenciamento, é você conceder um subsídio para a compra de automóvel. Quando você termina o subsídio, você dá mais um pouquinho, e você vai criando efeitos que vão passando na cadeia inteira. Essas 2 coisas somadas, elas podem estar tirando quase um ponto percentual de IPCA nesse ano, em 2 meses. Né? Não é nem de perto o que a gente viu antes do governo Temer, vamos colocar assim, né, de intervenções muito pesadas em setores específicos que depois desaguaram em problemas que a gente levou algum tempo para limpar. Né? Mas a direção é essa. Aqui eu acho que o ponto, André, é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, isso vale para qualquer governo, porque isso também aconteceu no final do governo Bolsonaro, nos últimos 6 meses do governo. A gente tem que tomar muito cuidado com as maldades das letras pequenas, sempre. Né? A tendência é sempre olhar os grandes números, mas vamos tomar um cuidado de ver o que está acontecendo, o que está por trás daquilo, quais são as questões que, de fato, estão desembocando naquele número que é discutido por todo mundo, que está na grande mídia. Tá? Então, muito do nosso trabalho acaba sendo isso, né? É cavar a terra para tentar achar onde está a questão e o que está mudando ou não a avaliação do cenário. Agora, vai ficando mais pesado com o tempo? Vai. De novo, o grande desconforto aqui é timing. Isso é dizer que a gente está no limiar de um problema? Definitivamente não. Mas que está ficando com um gosto estranho, está começando a ficar, e aí a tua pergunta para o Vinícius, talvez esteja começando a ficar com gosto estranho um pouco mais cedo do que deveria. Tá? Isso não é dizer que vai dar um problema agora, de novo, mas vamos ficar ligados nessas coisas. Perfeito. Gente, antes da gente abrir para as perguntas da plateia, queria encerrar aqui com uma última pergunta, né, justamente trazendo esse tom positivo, esse tom de esperança. Né? Falar um pouquinho sobre o atual empreendimento que o Poit está envolvido. Né? Há alguns meses ele assumiu como CEO do Estímulo, né? É uma empresa de forte impacto social. Já são 3 anos de projeto, 100 mil empreendedores afetados, 170 milhões de crédito originado e com uma pegada muito forte na questão educacional. Né? Fala um pouquinho disso para a gente. Obrigado, André. Primeiro, as pessoas às vezes me perguntam, né, um comentário rápido sobre a CNN. Cara, por enquanto, né, e eu agradeço lá, a gente fala o que quer, não é tolhido. Né? Eu acho que a empresa trouxe, me botou lá, me botou o Caio Coppola, botou outras pessoas e botou o Zé Eduardo Cardoso. Né? E gente, o Zé Eduardo,
acho que todo mundo lembra, foi ministro, né? Defendeu a Dilma no impeachment. Né? Para ele, o impeachment é golpe, para mim não é. E a gente discute com respeito e cria um clima positivo. Isso é uma esperança. Quando a gente fala, mas a imprensa A é enviesada, a imprensa B, a minha opinião é que tem. Mas lá, cara, eu tenho espaço e tem diversidade de opinião. Acho que a imprensa, a escola e tudo deveria ser mais assim. Está aqui as duas opiniões, você forma a sua. Então, isso me dá esperança. E aí, falando do estímulo muito rápido, nessa procura por fazer impacto, trabalhando com o governador Tarcísio na transição, olhando o Banco do Povo, Desenvolve São Paulo, e tendo essa experiência no empreendedorismo, gente, eu remeto também a essa molecada que está saindo da escola agora, não só procurando emprego, mas querendo criar emprego. O futuro está nesse pequeno empreendedor. Eu e o Marco, quando a gente fazia GV, a gente tinha uma aula de empreendedorismo, né? A professora Sônia, alguma coisa assim, que deu o Schumpeter para a gente ler, a história do Matarazzo, do Simmons e do Barão de Mauá, e ponto. Eletiva. A gente escolheu ainda, porque era mais tranquila, né, Marco? Era mais sossegada essa daí. Mas era legal. Lá que eu conheci quem que era o Irineu, lá, o Barão de Mauá. Depois mudou o currículo da GV, o negócio mudou tudo agora. A taxa de alunos que saem para empreender é muito maior. O cara quer criar emprego. Dados do Sebrae, ano passado, gente, 78% de todas as vagas de emprego criadas no Brasil vieram da microempresa à pequena empresa. É o cara que fatura R$10.000 por mês, já no CNPJ, não é o MEI, né? Esse cara aqui de 10 pau ele já gera mais emprego, até o de 400 mil no limite do Simples. Então, eu olhei esse estímulo nascer, que é um fundo de impacto, nasceu na pandemia com doação de 60 milhões de reais. Desde os grandes bancos, até Vale, B3, DASA, um monte de gente doou, até pessoas físicas que é público, como o Instituto Península, do Abílio, o Ari Pfeffer, ali o Arimax, do Pfeffer, e aí a Tice Queiroz, lá do Ceará, que tem um trabalho social legal. 50 cofundadores botaram dinheiro numa associação e começou a emprestar tudo digital com capacitação, gente. Novamente, né, a gente vai sempre voltar na educação, na base. Para muito empreendedor, não é só o dinheiro. Ou, às vezes, muito mais que o dinheiro, Jaime, é aula de gestão financeira, de marketing digital. Quando eu vi esse negócio que nasceu na pandemia, a partir de filantropia, emprestou dinheiro sem garantia para esse empreendedor, com 3% de inadimplência, falei, cara, quero mexer nisso daí. Lembrei do livro do Grameen Bank, que a gente estudou e leu na faculdade, inclusive. A gente pode fazer isso aqui no Brasil. Aí a gente montou um FDIC, aprendi o que é escalar filantropia. É o setor 2,5, lembra que o Antônio, um outro cara lá que fazia faculdade com a gente, montou a Vox Capital, né? O Antônio Emílio de Moraes Neto. E é o setor 2,5, não é só filantropia e não é só investimento, é um negócio que retorna dinheiro para o investidor, para de pé e não precisa de doação todo ano. Esse é o estímulo. Eu me encantei, bicho. Fui para lá e é uma outra forma de fazer impacto. Por isso que não precisa ser necessariamente política, gente. A gente recebeu ferramenta. Eu encaro que agora a ferramenta é eu ir lá na CNN e dar um tom, obviamente, às vezes mais para a direita, ou 100% das vezes mais para a direita, mas buscando ter respeito, diálogo, sabe? O Zé Eduardo fala um negócio, Zé, respeitosamente eu discordo, mas meu lado é esse aqui. E usando a ferramenta do estímulo para ajudar o pequeno empreendedor, porque, na minha opinião, é ali que vai ser a saída do Brasil. É a geração de emprego, é a geração de renda na base. Empreendedorismo é mobilidade social para muita gente, né? Que só precisa de uma oportunidade. Aí tem um governo que lança uma linha de crédito lá, um Pronamp ou qualquer outra coisa, com uma burocracia medonha, e demora para chegar o dinheiro na ponta, o empreendedor já quebrou e já fechou a porta. Então, a gente faz tudo com tecnologia, até 3 dias está com a grana na conta, um negócio muito legal, que ainda está desenvolvendo essa questão do Impact Investments no Brasil. Obrigado, Poit. Esse é o Brasil que faz a gente acordar de manhã feliz para trabalhar, né? O Brasil que dá esperança. Não tem tempo ruim. E esses empreendedores não têm partido, não. Mas é esquerda, direita, o cara quer trabalhar e crescer, independente de quem está lá atrapalhando a vida dele. Entregar resultado, né? Isso que importa. Abrir um pouquinho para as perguntas. Vamos ter perguntas da plateia? Não. Então é isso, gente. Estamos encerrando hoje o nosso painel macro de política. Agradecer a todos aqui. Queria agradecer ao Poit, queria agradecer ao Lívio. Acho que vocês entregaram um conteúdo excelente. Muito obrigado. Obrigado, gente.